olho, é claro, na situação dramática de momento lá na Venezuela. O governo brasileiro vai enviar ainda hoje uma missão humanitária de busca e salvamento para ajudar nos trabalhos de resgate das vítimas desse terremoto duplo que a gente acompanhou na quarta-feira, né? 2 tremores extremamente fortes em intervalos ali de poucos segundos. Um avião da Força Aérea brasileira vai decolar agora pela manhã, está previsto para 10 horas da manhã, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 36 bombeiros de 3 estados, além de técnicos federais também para ajudar nesses trabalhos. A aeronave militar do Brasil também vai levar 9 toneladas de insumos, que incluem equipamentos especializados para a localização de sobreviventes. Amanhã está previsto também um segundo voo da FAB para transportar estruturas para a montagem de um hospital de campanha, medicamentos de uso cirúrgico e purificadores de água também, funcionando por painel solar, toda uma estrutura necessária para esse período longo que a Venezuela vai enfrentar agora. O balanço oficial que a gente tem divulgado pelo Ministério da Saúde venezuelano no momento aponta que o número de mortos chegou a 235, incluindo 2 cidadãos brasileiros, confirmação que a gente teve ontem no fim do dia pelo Itamaraty, confirmando então 2 cidadãos brasileiros. Ao todo, temos mais de 4.300 pessoas feridas nas informações divulgadas, muita gente ainda sob os escombros e as equipes de resgate correndo contra o tempo para encontrar os sobreviventes. Tem um site independente, uma vez que questionam muito questões de dados que estão vindo de lá no momento desses números, tem um site independente que foi criado para reunir mais informações sobre os desaparecidos. Eles estão registrando quase 40 mil pessoas procuradas depois dos terremotos. Esse número não foi verificado ali de forma independente, confirmado pelo governo venezuelano, mas traz essa previsão dramática que também foi trazida por órgãos dos Estados Unidos de que a gente ainda pode ver muito o número subindo, o número de vidas perdidas nesse terremoto subindo ao longo das próximas horas e do fim de semana também. A região mais afetada por lá é o estado de La Guaira, que fica ao norte de Caracas, que foi classificado pelo governo como zona de desastre. Os hospitais ficaram lotados, milhares de pessoas estão passando a noite fora de casa, passaram a noite fora de casa, e a gente vem reunindo uma série de relatos também de falta de máquinas pesadas para retirar as vítimas dos escombros, equipes de resgate internacionais, assim como a nossa aqui do Brasil, que a gente anunciou que está a caminho, começaram a se mobilizar e chegar na Venezuela, enquanto os governos e organizações seguem anunciando esse envio de ajuda humanitária. Aqui no Brasil, a gente trouxe essa informação do Itamaraty, dessas 2 vítimas que foram encontradas brasileiras por lá também. São uma mulher e um homem que não eram da mesma família. Eles morreram em 2 desabamentos diferentes na região de Caracas. O presidente Lula falou um pouco mais sobre toda a ajuda que está enviando para a Venezuela. Ele disse que conversou por telefone com a presidente Delcy Rodrigues e ele está tentando então discutir as melhores formas para prestar esse apoio. Vamos ouvir um trechinho do que o presidente disse. Eu falei que a presidenta Delcy da Venezuela de manhã do carro para perguntar para ela o que ela precisava que a gente fizesse. E nós estamos reunidos, vários ministros, para a gente mandar tudo o que for necessário mandar para a Venezuela. Água, bombeiro, defesa civil, comida, remédio. Do ponto de vista financeiro também, a presidente interina anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais, para ajudar a reconstruir o país. De acordo com um comunicado oficial, esse dinheiro veio de linhas emergenciais do FMI e vai servir para reestruturar moradias, hospitais, serviços públicos destruídos. O governo dos Estados Unidos confirmou também o fornecimento de 150 milhões de dólares em ajuda humanitária ao país, à Venezuela, por ordem direta da Casa Branca e também com a coordenação do Departamento de Estado. Uma equipe norte-brasileira orientada por 80 socorristas especializados foi então enviada para ajudar nesse trabalho. Também se mobilizaram aqui, reunindo um pouquinho dos esforços internacionais do momento, equipes do México, Espanha, Reino Unido, Turquia e China, entre os países que ofereceram essa ajuda. Gente que destaca muita questão estrutural da Venezuela também, né? Para quem quiser entender um pouco mais do que está acontecendo nesse momento, tem uma reportagem bem interessante da Folha de São Paulo, explicando um pouco a fragilidade das construções nesse momento de crise econômica
econômica, crise política na Venezuela que a gente vem acompanhando, principalmente desde o começo desse ano, mas a gente traz tanta questão estrutural que vai precisar ir muito de ajuda internacional para conseguir se reerguer nos próximos dias, nos próximos meses, mas também histórias que a gente está reunindo, trazendo aqui na nossa home do UOL, como a do jogador de futebol, o Héctor Belo, que jogava em times locais lá na Venezuela e confirmou nas redes sociais em um relato bem emocionado a morte da esposa dele depois dos terremotos que atingiram a Venezuela. Em uma publicação, ele chegou a explicar que ela perdeu a vida ao salvar a filha do casal. O atleta fez uma declaração de despedida da mulher, não deu muitos detalhes, mas a gente leu um trechinho aqui em que ele escreve ali: sua mãe nos deixou. Como é que eu vou dizer isso à minha filha, Andréia? Como é que eu vou explicar para sua filha que você perdeu a vida para salvá-la? Eu não estive naquele momento para fazer nada. Como é que eu vou explicar para ela o quanto você foi forte? Agora, por que você não responde mais? Esse desabafo ali, essa despedida que ele fez, dando um pouquinho mais de detalhes, então, sobre o caso da filhinha dele, uma bebezinha de 1 ano que foi resgatada ali nos escombros, ele explicando, então, que ela teria protegido a criança durante os terremotos antes de morrer. A gente segue acompanhando aqui ao longo da nossa programação todos os detalhes vindos da Venezuela.